E aí, galera, hoje tivemos a coletiva aqui com o técnico Wagner Mancini, depois desse resultado do Ceará, que foi de empate em 3-3 no Clássico Rei. Nós tivemos o Ceará saindo na frente, chegando a fazer um placar de 2-0, depois, no segundo tempo, tendo muita dificuldade, jogando mal, não criando no início do jogo praticamente oportunidades, e aí tomando em sequência 2-1, o 2-2, o 3-2 e ficando muito perto da derrota. O Ceará não mostrava muita atividade de que iria empatar pelo menos a partida. O time teve dificuldades para criar chances de gol, mas acabou conseguindo com esse gol aí do Saulo Mineiro de pênalti, o placar de 3-3 e saiu do Castelão com o empate. O empate que mantém o Ceará neste ano em 8 partidas sem ter tido nenhuma derrota. Um empate que dá ao Ceará a melhor campanha até aqui do campeonato cearense. Isso pode lá no final fazer alguma diferença, porque quem termina na primeira colocação no estadual consegue uma condição de ser o mandante da finalíssima, da partida decisiva do campeonato estadual. Então isso aí é importante, acaba sendo algo também positivo, embora não tenha nenhuma vantagem aquele time de melhor campanha ao final do estadual. E a primeira fase é somada com as semifinais, então para confirmar isso aí, o Ceará teria que vencer as suas 2 partidas nas semifinais e manter, hoje ele é primeiro colocado, diante do Fortaleza, que também tem 11 pontos, primeiro colocado no geral, por conta do saldo de gols, então ele precisa manter pelo menos a mesma pontuação e ter esse excelente saldo de gols que tem até aqui à frente da equipe do Fortaleza. Bem, mas falemos aí da coletiva, né? O Mancini esteve por aqui concedendo a sua entrevista coletiva depois desse jogo e ele, claro, fez a sua análise do que foi esse Ceará 3, Fortaleza 3 no primeiro clássico de 2024 aqui no Castelão. Sinceramente, eu acho que o empate foi justo, pelo que as duas equipes apresentaram ao longo dos 90 ou quase 100 minutos de jogo. O Ceará foi bem melhor no primeiro tempo, abriu 2-0, foi mais incisivo, mais consistente, e acho que o nosso adversário na segunda etapa jogou melhor que a gente boa parte do jogo, então por isso eu acho que o empate foi justo. Vi como um grande jogo de futebol, com mexidas estratégicas, as arrumações dos dois lados eu acho que foram muito boas, as substituições também tiveram peso dentro da partida. A única coisa que eu lamento foram as expulsões. Eu acho que o Ceará perdeu mais do que a equipe do Fortaleza, porque o Matheus Felipe naquela oportunidade era um dos principais jogadores nossos em campo, tinha feito gol, estava com moral, e de certa forma eu tive que fazer uma substituição no intervalo e o Vojvoda não teve que fazer porque ele tinha um jogador para atuar ali, né? Então eu acho que diante disso tudo eu vi o jogo como um empate sendo justo, sim, bem jogado, bem disputado. Os dois times tentaram jogar futebol. Eu acho que isso é muito rico para o futebol do Ceará, porque acaba de certa forma mostrando que duas equipes fizeram realmente a partida que todos nós esperávamos. Deu para perceber aí que o Mancini entendeu o resultado como justo, né? Porque se a gente olhar para o jogo em si, o Ceará foi melhor no primeiro tempo, o Fortaleza foi melhor no segundo tempo. Só que o Fortaleza quase saiu com a vitória porque ele tinha um objetivo, que era virar a partida, foi em busca do objetivo e conseguiu o objetivo. O Fortaleza cometeu um erro, né? Os maiores erros foram do Ceará na partida. Eu presumo que vocês já tenham uma ideia de que erros foram esses. Mas vou aqui para o erro do Fortaleza pontuar, pelo que a gente estava dizendo, que foi, depois que fez o gol, ele não continuou pressionando. Ele foi para trás e esperou um contra-ataque. E aí foi um erro que ele deu o contra-ataque ao Ceará.
Eu até falei na transmissão da Jangadeiro Band News FM, eu não sei se os amigos e amigas concordam comigo, mas o que esse rapaz chamado Eric Pulga cresceu, não só no seu futebol com a bola no pé, mas a maturidade do pensamento do que fazer quando está com a bola no pé. O Pulga vem puxando aquele contra-ataque, é um jogador imaturo, ia fazer uma diagonal ali pelo meio, certamente, pelo que a gente conhece dele, é difícil de pará-lo numa velocidade como aquele estava, ele sofreria a falta, e aí o Fortaleza recuaria, a oportunidade de gol poderia até vir, mas não seria da forma que ela aconteceu. O que ocorreu? O Pulga puxa para o meio, atrai a marcação, percebe a passagem do David Ricardo, toca para o David Ricardo, o David faz o cruzamento, e aí nesse cruzamento acaba a bola sobrando para o Janderson, que cruza novamente, só que dessa vez foi mais um passe do Janderson do que um cruzamento. Um cara que errou muito na temporada, que até merece alguns senões dentro dessa temporada, algumas críticas, mas que dessa vez é um passe para que o Eric Pulga cabeceasse a bola. Só tinha um jeito de não ser gol, que foi o que o Pikachu fez: ir com a mão para que o Ceará não empatasse a partida na bola rolando, né? Porque o empate veio logo em seguida. O Saulo Mineiro teve muita concentração, muita tranquilidade, parecia saber bem o que estava fazendo, foi lá e marcou o gol de empate da equipe do Ceará. Então o Mancini entendeu que era justiça, porque no primeiro tempo o Ceará foi melhor, no segundo tempo o Fortaleza foi melhor, e mesmo com o Fortaleza melhor, o Ceará conseguiu empatar, porque o Ceará teve vontade, né? Foi para cima, tentou buscar, não se deixou como um morto na partida, ele se colocou como um time que poderia ainda chegar ao resultado e conseguiu o empate. Eu acho que o Ceará foi premiado pela vontade, pela garra e por não desistir, e acabou marcando esse gol. O Mancini admitiu, mas é muito claro, né, que o segundo tempo do time não foi bom, realmente não foi. A equipe entrou muito mal, e aí eu vou para os erros cometidos pelo Ceará. O Ceará começou muito bem o primeiro tempo, foi inteligente, organizado, não entregou a bola ao adversário muitas vezes, e nas vezes que teve a oportunidade foi cirúrgico, marcou os gols. Até aí, ok, foram os acertos do Ceará. Os acertos terminaram e os erros começaram no final da primeira etapa, quando do nada o Matheus Felipe vai brigar com o adversário. Ele era o zagueiro mais importante da defesa do Ceará até ali. Lembrem, ele fez o gol, mas não era por isso. Ele estava tirando praticamente todas as bolas de cabeça. É um zagueiro com uma qualidade e com uma condição física, uma condição atlética muito boa. Então, a perda dele em campo, não ter o Matheus em campo, fez com que o Ceará tivesse dificuldades. Além disso, um a menos em cada time, mais espaço para um time mais leve, como o Fortaleza, deu a condição do adversário fazer o que fez no segundo tempo de jogo, que o Mancini confirmou que não foi um segundo tempo bom, que o Ceará não fez um grande segundo tempo. O Mancini acredita que a expulsão atrapalhou, e aí é o básico, né? A gente estava falando sobre isso agora, que a expulsão mudou a forma de jogar, precisou mudar a forma de jogar do Ceará, e aí mudou a forma da partida acontecer e deu condição ao adversário. Quer dizer, eu preciso vencer e eu tenho um espaço maior, não são 22 jogadores, só são 20, então foi um erro. Claro, a expulsão é sempre um erro, mas um erro que levou a equipe do Ceará a ter dificuldades em campo. Essa aí do Matheus Bahia. Sobre essa partida, o Mancini vinha dizendo que ela era um grande teste do seu time na temporada. E ele fez uma avaliação sobre esse teste e chamou a atenção para um fato interessante, a gente já conversou sobre isso, que o Ceará em 8 jogos segue invicto na temporada. Ele também falou da questão das 5 ausências e o aspecto físico, entende o Mancini,
que pesou na equipe. Ele disse que o time se organizou muito para ter algum tipo de organização na segunda etapa de jogo e acha que os jogadores animicamente tiveram dificuldades, e é claro que a superioridade do Fortaleza não foi só técnica, não foi só tática, não era numérica, ganhou mais espaço, mas os dois times tiveram atletas expulsos, mas era anímica. O Fortaleza chegou, fez o gol, sentiu que o jogo poderia dar para ele uma condição de virada, foi lá e virou a partida. Mancini fechou, inclusive, nesse momento lá, aqui na coletiva, dizendo que não gostou do primeiro tempo. Se bem, com todas as letras, entre aspas, para o Mancini, não gostei do primeiro tempo de jogo. E aí, eu perguntei ao Mancini, fiz, na verdade, 3 perguntas. Na verdade, o companheiro repórter Samuel do Sistema Verdes Mares perguntou para ele se as contratações estavam fechadas. Perguntou de uma forma assim, se o grupo está fechado. Quer dizer que se não ia contratar mais nesse início de temporada. O Mancini mesmo que fugiu da pergunta. Então eu perguntei para o Mancini se ele tinha entendido a pergunta do companheiro, se realmente o Ceará não contratava mais. E fiz uma pergunta que eu já estava com essa dúvida há algum tempo. Me parecia que não, mas estava com uma dúvida. Não sei se vocês tinham essa dúvida. O Ceará, ele está priorizando o estadual, porque ele jogou 2 vezes com um time alternativo da Copa do Nordeste. Teve motivos, né? Uma viagem para Juazeiro da Bahia, do jeito que a viagem aconteceu, era realmente um motivo para você poupar atletas, colocar uma equipe diferente, colocar uma equipe alternativa, levando em consideração também o estádio, o campo, né, Juazeiro da Bahia, que vocês devem ter visto o jogo, não dava muita condição para jogar. E a terceira era sobre... não, era essa exatamente, se havia prioridade e se essa questão do mercado estava fechado ou não estava. Pedi também ele fazer uma análise do que o time conquistou até aqui, principalmente no Campeonato Cearense, que está terminando o primeiro turno. Vocês vão ver a resposta aí. Ele praticamente não faz essa análise, mas ele fala que não há prioridade, segundo o Mancini, não há prioridade. Percebam a explicação dele, mas começa com essa questão, né? Você entendeu a pergunta? Realmente o grupo está fechado? Ou seja, o Ceará não vai buscar mais contratações, Mancini? Tem uma resposta que ela sempre dita, que nós estamos atentos ao mercado a partir do momento que surgir qualquer possibilidade, mas hoje nós temos 2 atletas por posição e temos 7 garotos da base fazendo parte. Eu sinceramente não posso passar no Ceará e não abrir as portas para o Sub-20. Eu estaria indo contra aquilo que eu sempre fiz no futebol. Então há necessidade da gente ver esses garotos. A Copa do Nordeste ela tem propiciado momentos aí, o jogo contra a Juazeirense, o jogo contra o Náutico, e a gente teve ótimas surpresas e eu espero que continue assim. Agora, se amanhã surgir uma possibilidade, o Lucas Drups está até aqui olhando para mim, surgiu uma possibilidade de um nome interessante, eu não tenho dúvida que ele vai receber uma ligação minha, nós temos tal jogador aí e tal. Por quê? Porque é importante você ir ao longo de toda a temporada se reforçando. E voltando mais especificamente à sua pergunta agora, Danilo, o Ceará quer o Campeonato Cearense e quer a Copa do Nordeste. Nós não estamos priorizando A ou B. Nós estamos sim dentro de um planejamento que foi feito lá atrás, nas férias, de como a gente encararia, e não teria condições nenhuma, até porque eu vivi isso no jogo do Altos aqui, da gente repetir uma equipe e jogar depois de alguns dias. O jogo contra o Altos foi quando o Ceará mais sofreu fisicamente na partida. Então eu não iria escalar novamente uma equipe que jogou na quarta-feira para jogar no sábado. Então por isso a gente optou em levar o time B. Foi muito bem o time, né? Me deu ótimas esperanças, alguns atletas muito interessantes.
Mas daqui para frente a gente vai jogo a jogo. Se nós tivermos uma sequência de 3 ou 4 jogos, certamente eu vou ter que alterar a equipe, vou ter que alterar sistema de jogo. Eu quero fazer isso, inclusive com essa equipe A, que eu ainda não alterei o sistema, ela só jogou num sistema. E quero também que esses atletas se encaixem de uma forma diferente de jogar, até para que o nosso time não fique previsível e que eu tenha soluções. Porém, pela lesão desses 4, 5 atletas, eu tive que eu fiquei de mãos amarradas até certo ponto para que a gente tomasse algumas decisões, né? Então nós estamos atentos ao mercado, a gente não prioriza nada, ou seja, a gente prioriza tudo, o Cearense, a Copa do Nordeste, e daqui a pouco a gente vai ter também o início da Série B, a Copa do Brasil, e o Ceará vai em busca de tudo, porque eu acho que essa é a nossa obrigação, é vestir uma camisa, ir lá e tentar fazer o melhor por ela em todos os jogos possíveis, né? Quando eu falo que nós montamos uma equipe diferente esse ano, eu vejo no semblante de cada um dos atletas. Alguns estavam muito chateados hoje no vestiário, sabendo que o empate foi buscado com muita luta, mas sabendo também que o Ceará poderia ter vencido a partida se tivesse um comportamento diferente na segunda etapa. Então tudo isso faz com que a gente tenha que direcionar bem as nossas metas, entender aquilo que está acontecendo. Volto a dizer, foi apenas o 8º jogo do Ceará no ano. É muito pouco para que você tenha uma equipe que suporte tanta coisa que acontece num clássico. Então eu não estou aqui de forma alguma tentando arrumar algum tipo de desculpa, mas ao mesmo tempo estou admitindo que o Ceará precisa melhorar diante do que eu vi na segunda etapa. Mancini. Sabe, essa história de que estamos avaliando que o mercado pode trazer aí alguma novidade, e estamos atentos ao mercado, que é a frase da moda quando se pergunta sobre contratações, eu vejo o seguinte, penso o seguinte, eu estava querendo dizer para vocês que eu não acredito muito nisso, mas sim, eu acredito em parte. E é correto, todo clube deve estar atento ao mercado. Se você está com um grupo muito bom, mas aparece uma grande contratação e você pode obtê-la, você não pode perder essa oportunidade, porque não tem nenhum time assim que esteja acima de todos os outros na sua competição. A competição mais importante do Ceará vai ser a Série B do Brasileiro. Então ele precisa contratar e ele não pode esperar. Se surge, tem que ir lá e buscar. Isso daí, estar atento ao mercado por esse lado, está correto. Agora, essa outra de estar atento ao mercado, quando a gente olha para o elenco e vê ainda problemas, é isso que eu não creio totalmente. Eu e vocês, nós não sabemos que o Ceará, olhando para o time hoje, ainda tem uma necessidade de opção para o ponta direito, o atacante pelo lado direito. Se eu e vocês percebemos isso, como é que o Mancini não percebeu? Como é que o departamento de futebol não percebeu? Eles conhecem mais do que nós o elenco, nós vemos jogos, eles veem jogos e treinos, eles contrataram jogadores e sabem o potencial de cada um, e se eles estão dentro do potencial que foi determinado, que eles imaginavam que teriam e não tiveram. Quer dizer, eles têm mais subsídios, eles têm mais informações para determinar se um atleta está fazendo o que é necessário ou não e buscar, se for necessário, um outro reforço. Então, eu não acredito muito nessa questão de que estamos só avaliando o mercado, não. Talvez eles estejam pensando o seguinte: eu preciso de jogador para essa função. Vamos avaliar o mercado para ver se agora eu posso contratar esse jogador. Ou se esse jogador só vai estar liberado no segundo semestre, para uma Série B, para a segunda janela de contratações. Aí eu acredito, dá para acreditar. Agora, achar que tá tudo ótimo e aí se surgir uma coisa eu vou pegar, não acredito. Acredito também que para outras funções o Ceará deve estar buscando. Por exemplo, meia
atacante, o meia, o terceiro homem ali do 4-3-3, que é o que o Mancini tem usado até agora. Vocês estão satisfeitos? Recalde e Bruninho são as duas opções. Vocês estão satisfeitos? Eu não estou. O Bruninho, tudo bem, tem a questão da contusão, jogou pouco, não era titular, e até quando teve a oportunidade de aparecer, que seria no jogo contra o Náutico, numa equipe alternativa, estava contundido e não pôde jogar. O Recalde tem jogado basicamente todas as partidas. Quando o time é o principal, o Recalde está lá. Vocês estão satisfeitos com o Recalde? Ele me dá a impressão que pode render muito mais. Mas entre a impressão e o render, há uma distância, pelo menos por enquanto. Então, eu também entendo que o Ceará tem que começar a pensar nessa função. E por que ele tem que começar a pensar nessa função? Ah, Danilo, tem uma segunda janela de contratações, né? Se não der certo, vai lá para a segunda janela. O problema é que a segunda janela começa do meio do ano para frente, dia 10 de julho. E você já vai estar no meio da Série B. E vocês sabem que por causa de 1 ponto ou 2 pontos, o time deixa de subir, deixa de ter um acesso na competição? É um fato a se pensar, a se avaliar. Eu estou dizendo isso e não criticando o departamento de futebol em si, porque eu acredito que eles sabem. Eu acredito que eles têm lá já essa avaliação. E eu acredito que eles já estão no mercado buscando esse atleta. O problema é que agora você vai precisar deixar os estaduais terminarem para buscar essa contratação, porque certamente se há um bom jogador no mercado nesse momento, dificilmente ele vai estar desempregado. Então, essa é a questão. Quando o Ceará vai conseguir contratar esses atletas? Porque eu não tenho dúvida, se nós detectamos aqui que está faltando um ponta direita, que está faltando um meia mais incisivo, que talvez ter um outro volante de organização seria bom, porque Lourenço e Mugni se contundiram, o Ceará teve que mudar, não o esquema de jogo, mas a forma de jogar, porque ele não tem mais esses caras da trocação de bola ali no meio, com a qualidade de achar os jogadores de frente, porque ele tem Castilho, que é muito bom nas bolas paradas, que é um jogador que até chega na área, que faz jogadas como a que ele fez de ultrapassagem na metida de bola do Facundo Castro para dar assistência para o gol do Ailon, mas que não é o mesmo futebol do Lourenço, mas que não é o mesmo tipo de futebol do Mugni, que não é o organizador de jogadas, o para, pensa, toca, recebe, passa. São formas, talvez até ele tente cumprir a mesma função, mas ele faz de forma diferente. Então, tem aí lacunas no elenco. E eu tenho certeza que essas lacunas estão sendo observadas pelo departamento de futebol, pelo centro de inteligência do clube, pelo técnico Wagner Mancini, pelo próprio presidente, e eles já devem estar na busca desses jogadores. Só não dá para ouvir, estamos avaliando o mercado, porque se surgir uma oportunidade... Não, se surgir uma oportunidade dentro do que eu já sei que o time precisa, aí eu vou atrás. Essa é a realidade, essa é a situação. Bem, voltando aqui para o que o Mancini falou, que eu tenho anotado aqui, ele acha que faltou maturidade. Maturidade. Qual o tipo de maturidade? Quais os tipos de maturidade que ele acha que faltou para o time dele no segundo tempo? Maturidade emocional, foi o que eu disse, a questão anímica, e maturidade tática, para saber como marcar, como fechar as passagens do adversário. Faltou, tá na cara. Eu espero que o Mancini possa ter esse jogo como um exemplo para consertar, porque ele vai enfrentar ótimas equipes daqui para frente. A minha pergunta eu falei para ele, ele vai ter o ABC, não está nesse grau das ótimas equipes, mas depois vai ter Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste, como quarto colocado que ele é do Grupo A, para tentar uma vaga entre os 4 e aí classificar. Ou seja, ele precisa dessa maturidade tática, dessa maturidade emocional que ele disse que faltou, e precisa de muita técnica e de continuar concluindo as chances a gol. Isso aí o Ceará concluiu bem nesse Clássico Rei. Ele foi indagado no final sobre a questão da violência, né, no estádio,
Por causa da expulsão, os jogadores brigaram algumas vezes, e ele se disse totalmente contrário a isso. Ele disse que é difícil às vezes para o atleta, para o emocional. O Mancini foi atleta de futebol. Eu lembro do Mancini em campo sempre como uma liderança, não lembro dele ser esse brigão, mas ele disse que às vezes vinha à cabeça aquela situação do jogo e ele acabava explodindo. Nem lembro muito do Mancini fazer isso, ele não era esse jogador. O Mancini era um volante que não era o tipo Brutamonte, né? Ele seria um volante que jogaria muito bem na atualidade, sabia muito bem o que fazer com a bola, um cara que fazia muitos gols, apesar de um jogador de meio campo que até atuava um pouco mais atrás. Então não dá pra gente levar muito em consideração isso, mas ele diz que é contra, né, a violência e que nunca será favorável a ela, nem em campo, nem na torcida, nem fora de campo. Pois é, galera. Afinal, 3-3, Ceará e a equipe do Fortaleza. O Ceará foi um jogo em que acho que ninguém cumpriu 100% do seu objetivo. O Ceará começou a partida vencendo, parecia que ia ser uma vitória, não que fosse simples, nunca é clássico rei, é fácil, é simples, mas que o Ceará conseguiria sair de campo com a vitória. Depois o Fortaleza virou, já era final de jogo, então parecia que era o Fortaleza que ia sair com aquela vitória de virada, que seria muito comemorada, mas no final das contas o Ceará foi lá e marcou o gol de empate. Vocês ficam aí, portanto, com o pênalti cobrado pelo Saulo Mineiro. Tempo também para vocês deixarem aquele like, por favor. Isso coopera muito com o nosso canal, porque vai trazer as nossas informações. Ou seja, se o seu perfil gosta desse tipo de vídeo, seu perfil torcedor do Ceará, o seu perfil analítico, crítico, inteligente, o YouTube vai passar para outras pessoas com o seu perfil que esse vídeo é visto por uma pessoa como ela, com um perfil parecido com o dela. E aí acaba cooperando com o nosso canal. Claro que eu quero que também você se inscreva, que ative as notificações, o sininho está lá para isso. E aí quando tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Se vocês tiverem interesse e ainda não tiverem visto, a coletiva do Mancini está lá. Nós fizemos a coletiva do técnico Wagner Mancini ao vivo, então fica aí à disposição para que vocês possam assistir a coletiva completa, mas acho que aqui a gente já fez um balanço sobre ela, sobre esse jogo e sobre as perspectivas do Ceará para o futuro. O Ceará que só volta a jogar diante da equipe do ABC. Como eu disse, aí depois do ABC tem Bahia. O Ceará classificou-se na primeira colocação do grupo B desse campeonato cearense, 11 pontos e 12 gols de saldo. Foi o primeiro colocado desse grupo B. Com isso, o primeiro colocado, pelo regulamento da competição, salta para as semifinais. Então o Ceará fica esperando os dois times que estão nas quartas de final do grupo B, que são Iguatu e Ferroviário. Eles se enfrentam em 2 partidas. Aquele que vencer vai jogar 2 partidas contra o Ceará nas semifinais para definir um dos finalistas do Campeonato Cearense 2024. Então é isso. Ceará esperando por Iguatu e também a equipe Ferroviária. Um dos dois será o seu adversário nas semifinais do estadual. E agora o Ceará, como disse o Mancini, vai focar nessa Copa do Nordeste. Vocês ouviram, né? Ele disse que o Ceará quer o Campeonato Cearense e quer a Copa do Nordeste. Então, é o 4º colocado na Copa do Nordeste. Para se classificar, precisa marcar bons pontos, principalmente já de cara. O próximo jogo é contra o ABC. Mas depois disso, quando jogar contra a equipe do Bahia e no final dessa primeira fase da Copa do Nordeste, diante do Fortaleza, para tentar chegar à segunda fase da competição, que é regional, que é a Copa do Nordeste e a qual o Ceará é o atual campeão. Fiquem com o gol do Saulo Mineiro e abraço. A gente volta a conversar com outros vídeos. Espero seus comentários. Vale a crítica, vale a opinião, desde que seja construtiva. E se precisar de alguma coisa, se quiser que a gente faça alguma coisa diferente, especial, se a gente puder, com certeza a gente implementa por aqui. Valeu, galera!